Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview, hoje com o José Pinto. José, grato por teres aceito o convite para conversarmos hoje. Obrigado, eu. Tenho visto muitas delas, não todas, mas Uhum. muitas, então é um prazer estar aqui. José, tu tens estado a trabalhar num contexto, hum, e que será futuramente a tua tese de doutoramento sobre moedas alternativas. Fala-nos um pouco disso. O que é que tem sido, qual é o tema? O que é que tu estás a decidir estudar isto e como é que foi a tua caminhada para chegares a este tema? Olha, eu estudei finanças, gestão e era muito nessa onda o meu estudo. Mas numa parte da minha caminhada eu tive uma relação, desentendi-me uma relação com o dinheiro. E havia basicamente assim uma. Como é que eu ia dizer? Eu via, imagina, a minha conta bancária a subir e a descer, mas isso não afetava o meu dia a dia. E eu comecei a pensar, mas o que é isto então do dinheiro? Porque eu tinha estudado gestão, mas na faculdade não tinha tido essas noções, percebia o que era o normal o dinheiro, mas não a essência do dinheiro. O que é que, e levou-me a questionar isso. Porque é que uma conta bancária sobe e desce, mas o meu comportamento na sociedade não, ou era influenciado só na mente e não propriamente naquilo que de facto eu continuava a fazer no dia a dia. Então isso levou-me a pesquisar mais sobre o dinheiro. E nessa pesquisa eu comecei então a descobrir essas outras comunidades que atualmente elas desenvolvem estas novas formas monetárias que já vinha de algum tempo, e então nesta exploração eu vim descobrir que a, a, digamos, a monocultura monetária, digamos assim, não é uma coisa normal. Ou seja, sempre houve pluralidade de moedas. E então eu depois interessei-me por isso e ao longo da caminhada fui-me encontrando com outras pessoas interessadas que também estudaram isso e desenvolvemos alguns programas em comum. Estou a falar do Felipe Alves, que também Uhum. desenvolve trabalho em moedas complementares e mesmo estudos, e então foi um pouco por aí. Foi essa uma relação pessoal que depois se transformou numa paixão sobre essa origem. E, e depois a relação com o doutoramento foi eu procurar saber que em sociedades ditas desenvolvidas também o que é que estaria a acontecer aqui. E então era isso que é que fervilhava dentro de uma sociedade que supostamente já teria tudo e descobrir que estas novas formas monetárias trazem outros valores. Uhum. Valores em que se focam mais na comunidade, mais nos mais desfavorecidos, por exemplo, ou mais em objetivos mais ecológicos. Então o design da moeda vai ter diferentes propósitos. Podes falar um pouco sobre o que é que são moedas alternativas ou complementares, como tu designaste, dizer que vou pôr também a gravação do Filipe Alves aqui nos comentários da tua. Filipe veio cá falar sobre a Biovila, não é? Embora ele tivesse dado assim uma pincelada muito breve nos estudos que tinha estado a fazer, e vou pô-lo aqui também, como tu Ótimo. citaste. É. Nós tivemos um programa a correr numa faculdade em que ensinávamos, no final desse módulo, os alunos a construir um sistema monetário com um Uhum. determinado propósito, ok? Que já é por si próprio alternativo, ou seja, ou construís um sistema monetário. O que é isto do complementar, alternativo ou local? Simplesmente muitos desses sistemas não servem toda a população ao mesmo tempo de uma só vez. E o propósito não é ele assumir todas as funções tradicionais da moeda. Ora, alguns de nós aprendemos na escola ou temos ouvido falar que a moeda cumpre a função de reserva de valor, meio de troca e meio de pagamento. Ora, eu vim aprender que, por exemplo, duas dessas funções entram em contradição. Eu ter reserva de valor e servir como meio de troca é uma contradição, porque reserva de valor é eu ter o dinheiro guardado, o meio de troca é ele estar a circular. Então, por exemplo, uma das características dessa moeda social, dessa moeda complementar, é servir apenas como meio de troca. Por exemplo, muitas delas só servem como meio de troca e não como unidade de medida, por exemplo.
Eles têm a referência da moeda nacional, no nosso caso, por exemplo, o euro, ou no caso da Inglaterra, a libra. A referência deles continua a ser, a unidade monetária continua a ser a libra ou o euro, mas eles usam uma moeda local, que nós chamamos complementar, porque ela apenas serve o propósito de circular e não de dar referência de valores. Por exemplo, então aí há esta complementaridade. Ela serve um propósito só apenas de circular e não propriamente de atribuir valores às coisas. Aí continua a vigorar a moeda nacional. E, Outras, go, sim. go. Sim, só teria a dizer, esta seria uma, outras têm mesmo outra perspectiva, como por exemplo o Banco do Tempo, que tem uma perspectiva completamente diferente, que o valor do Banco do Tempo é uma unidade, uma hora minha, equivale a uma hora tua, independentemente de quem seja eu ou quem sejas tu. Então nós igualamos por aí, a nossa unidade de medida é outra. Então trazemos outros valores, que são valores que complementam de alguma forma. A sociedade tem um não é a sociedade, a moeda traz, a moeda nacional tem determinados valores incorporados que podem não cumprir determinadas situações na sociedade e então este Banco do Tempo vem cumprir outras. Então complementa isso com outros valores. Ok. Portanto, tu deste aí essas duas dimensões dela ser alternativa ou complementar, também falaste dela local. Eu penso que essa tem outra abrangência, outro tipo de dinâmica quando está focado nesse cariz local. Pronto, aí vai depender então do design, não é? Por exemplo, eu participo de um grupo em que a moeda é simultaneamente local e global. Mas, por exemplo, a moeda MOR, de Montemor, o novo, ela é uma moeda puramente local, ou seja, serve o propósito daquela comunidade. Foi desenhada para aquela comunidade. E para sairmos do sistema, teremos de sair, ir para a moeda nacional e depois voltar a entrar num outro sistema alternativo. Bancos do tempo, por norma, eles podem estar interligados e servirem uma rede mais abrangente. Porque os valores deles são outros valores. A minha hora é igual à tua e não é um valor de eu quero trazer a riqueza e que a riqueza permaneça na minha localidade. Então, por Uhum. exemplo, isso é uma diferença entre uma moeda local e um outro tipo de moeda complementar. A moeda local pode ter até os valores nacionais, mas ao nível da localidade. Eu quero que a riqueza permaneça na localidade. Ela é construída na comunidade e permanece na localidade, tal como moedas muito famosas como o Banco Palmas, no Brasil. É uma moeda local que traz esse reforço a comunidades mais pobres, mas permanece e os valores serão esses. Por exemplo, o Banco do Tempo traz outros valores e pode ser uma moeda nacional ou mesmo internacional em que uma hora minha é uma hora tua, independentemente de onde nós estejamos. Ok. Tá claro. Há mais tipologias de moedas, ditas locais, alternativas ou complementares, que tu tenhas, que se possa abrir aqui o leque, não é? Olha, há várias topologias, muitos autores têm feito esses estudos e tentar colocá-las em várias topologias, mas agora com as criptomoedas a entrar também no nacional, no local ou na complementar, já não há propriamente que eu consiga distinguir isto é isto e aquilo é aquilo. Por exemplo, a moeda onde eu estou mais envolvido agora é a moeda livre. E ela é ao mesmo tempo local e ao mesmo tempo internacional, ou seja, serve em qualquer comunidade, mas a própria comunidade pode transformá-la numa local e, para além disso, usa outros sistemas de valores e unidades de medida. Ou seja, eu já não a consigo classificar. Houve um autor, Peter North, que tentou classificar as moedas dependendo da sua característica, mas eu, por exemplo, dos estudos que eu fiz, eu não vou conseguir colocar em nenhum especificamente, porque ela cumpre várias funções. E então, não dá para fazer isso que me estás a pedir. Claro que algumas, tipicamente, nós conseguimos colocá-las assim, mas agora estão a surgir outras versões que nós já não conseguimos tipificar tão facilmente. Isso tu dizes que vem pelo lado do digital, portanto é o digital que está a abrir essa porta, de tornar difícil perceber para que é que as moedas se aplicam, como é que se aplicam. Podes falar um pouco desse universo, o que é que está a acontecer aí? Porque o digital facilita a criação da moeda. Enquanto que nós imaginamos antigamente para termos moedas, tínhamos os metais ou o papel,
imprimir um papel ou transformar um metal numa coisa redonda com um símbolo, agora tornou-se mais fácil através do digital. Tu consegues ter esses números e essas referências, nomeadamente muitos deles baseados na blockchain, que é uma tecnologia boa, e tu consegues ter essa individualidade do token, digamos assim, de forma quase gratuita. Então isso potenciou essa criação de forma muito mais fácil. A moeda que tu estavas a dizer, essa que tu chamaste de moeda livre, podes falar um pouco mais sobre a experimentação que estás a fazer, o que é que ela serve e porque é que tu falas nesse movimento local e global, o que é que está, qual é a arquitetura que está aí presente? Então ela surge, as primeiras experiências com esta moeda foi em França. Ela também consegue fazer este movimento porque está baseada em tecnologia blockchain. Mas, por exemplo, nós nos mercados usamos papéis impressos a servir de moeda de troca. Então é engraçado. E cada mercado cria os seus próprios papéis com a sua tecnologia mais cabocla ou mais rústica, chamemos-lhe assim. Então, mas ela surge através de uma teoria de um matemático francês, Stéphane Laborde, que pensou que não faria sentido haver gerações que pudessem imprimir muita moeda, digamos assim, e outras gerações que não o pudessem fazer. Uma vez que a moeda é uma tecnologia social e que serve o ser humano e não o contrário. Porque é o ser humano que tem o poder de criar e de dar, atribuir valor. Um animal não precisa de moeda para nada, não é? Então é nas nossas relações e nós é que queremos isso. Então ele pensa, se é o ser humano o responsável por dar valor a um pedaço de papel, então será o ser humano aquele que tem a legítima propriedade de o emitir e não uma entidade soberana, exterior ao ser humano. E então ele diz assim: eu vou criar aqui sou matemático, vou arranjar aqui uma fórmula simples qualquer que me dê esta igualdade espacial. Qualquer ser humano, nós aqui em Portugal criamos a mesma quantidade de massa monetária como alguém que esteja no México, ou que esteja em França, ou que esteja na Alemanha, ou que esteja em África, igual, ou seja, espacial, independente, onde dentro do país ou fora do país criamos as mesmas quantidades de massa monetária, de moeda, digamos assim, ou temporal, ou seja, quem está no sistema vai criar a mesma quantidade de massa monetária como quem entra mais tarde ou quem entra mais cedo. Toda a Hum. gente, durante a sua vida, vai criar a mesma quantidade de moeda. O que não significa que não possa ter mais ou menos moeda durante a vida, mas a criação é igual para todos. A criação. E isto torna o ser humano o centro da criação e não uma entidade ou uma filosofia económica. E como é que tu tens, que tipo de experiências, como é que é a comunidade? Fala um pouco da comunidade em Portugal e que tipo de experiências é que vocês estão a fazer que começa a moldar a aplicação da moeda ao contexto, aos diferentes contextos? Ok, então nós começámos em Linda a Velha com os mercados lá. Nós, para podermos ter moeda no mercado, o que a comunidade deve fazer é, por exemplo, criar um crowdfunding para quem já tem moeda possa financiar essa construção desse mercado. E tipicamente os mercados surgem assim: abrem uma conta na plataforma online, baseada em blockchain, pedem um crowdfunding de moedas. Numa forma mais, nós chamamos-la moeda livre, mas usamos um nickname que é a Juna, para facilitar estarmos a referenciar a moeda livre. Então, esta é a primeira experiência, é a Juno ou o G1. E dependendo do número de G1s que nós temos, imprimimos, fazemos uma impressão em notas, em papel normal, porque a nota só vai servir para aquele mercado. Ok? Então, por exemplo, no mercado Linda a Velha, nós imprimimos essas notas. Depois, quem chega, nós atribuímos logo alguma quantidade para poder haver ali uma troca de produtos entre os produtores e os consumidores ou prosumidores. Nós tentamos que toda a gente descubra as suas capacidades e ponha os seus dons ali ao serviço, porque a moeda vai estar sempre, todos os dias, a ser gerada. Então, tanto sendo gerada, não há uma noção de escassez de moeda. Então, a moeda ela estará continuamente a crescer, mas por estar continuamente a crescer,
ela tem programada em si a perda de valor, o que faz com que nós tenhamos vontade de a fazer circular em vez de a acumular. Ou seja, ela é uma moeda anti-acumulação, ela vai perder valor na acumulação. Então ela serve para circular e por isso que nós patrocinamos mercados aqui e ali. Então o primeiro mercado foi em Linda a Velha, como eu referi, depois surgiu um mercado agora chamado da Serra da Gardunha, que não teve nada a ver com o mercado de Linda a Velha, porque eles vieram de um núcleo ligado com outro núcleo em Espanha. E Hum, só depois deles terem feito o seu primeiro mercado é que nós nos encontramos. Então, a moeda, ela não é de ninguém. Ela, quem quiser começar uma comunidade e usar uma moeda, pode fazer. Então já temos mercados na Gardunha, Serra da Estrela, Idanha Nova, temos em Sintra, temos do outro lado Almada, temos na Madeira e São Luís, Alentejo, por ali. Então, alguns acontecem com mais regularidade, o mercado da Gardunha acontece mensalmente, o da Serra da Estrela também. O nosso acontece 2 em 2 meses, né, aqui em Linda a Velha. O de Sintra, vamos intercalando com o Sintra, porque os produtores, alguns deles vão participando nos dois mercados e então conseguimos ter um mercado cada vez. São Luís é mais esporádico, mas já temos os mercados não são mercados enormes, mas comparando isto com há 2 anos ou 2 anos e meio em que era o primeiro, já são bastantes. Então a moeda hum. tem este contínuo, E toda essa troca é feita em G1s, portanto, quer na sim, compra, quer na venda, e os resultados do mercado também ficam em G1s, pois não são convertidos para euros ou para outra moeda. não, Portanto, eles não mantêm-se são. dentro do sistema. Eles mantêm-se dentro do sistema e nós temos muitas conversas no final do mercado, normalmente termina com uma conversa em que as pessoas colocam essas questões. Uma delas, muito grande, é essa: como nós atribuímos valor sem referência nenhuma, ok? Então alguém traz produtos e vamos atribuir valores em G1, como é que nós vamos fazer isso? E o que nós dizemos é, olha, vê o que está a acontecer, vê que produtos é que tu tens, se tens muita abundância ou pouca, e atribui e depois vais vendo. Todos os valores que ali estão é uma coisa que foi surgindo. Não há correspondência com a moeda nacional que nós começámos a referir como moeda não livre, porque ela não é gerada por nós, é gerada por outro alguém, e nós só através da dívida é que conseguimos essa moeda, e não há paridade, ou seja, não há convertibilidade possível entre uma moeda e a outra, porque nós não queremos manter esses valores. A moeda Uhum. livre tem outros valores que a moeda nacional não tem. Eu às vezes conto uma história que se passou em França, no mercado, e o mercado estava aberto à comunidade e alguém chega e foi dizer, ai, estavam uns pendentes a ser vendidos em Junas, 20 Junas, e ele disse, eu gosto destes pendentes, queria comprar, mas só tenho euros. E o senhor disse, mas eu só aceito Junas, não pode. E ele, mas você está em França, é obrigado. E disse que foi chamar as autoridades e que vieram dizer, você é obrigado a aceitar euros. E ele, tudo bem, então o preço em euros é 2 milhões. 2 milhões de euros. O que é que ele diz com isto? Ele diz que os teus valores de trazer autoridade para me obrigares a qualquer coisa não são os meus valores. Então, e ele, toda a legitimidade, ele pode pôr o preço que ele quiser aos seus pendentes, não é? Então, o preço em Junas era um, o preço em euros ele pôs um outro, só porque foi obrigado a isso. Ainda assim, sobre esta legitimidade de haver moedas ou não, nós temos uma norma do Banco de Portugal, ou um comunicado deles a dizer que as comunidades são livres de trocar entre eles. Não podem obrigar ninguém a aceitar. Só há uma obrigatoriedade de aceitar, que é a moeda nacional. Somos obrigados a aceitar essa moeda como forma de pagamento. Qualquer outro não somos. Mas somos livres de fazer as nossas trocas, E usando o intermediário. dentro dos mercados, qualquer tipo de bem é passível de ser transacionado em junas, quer seja horas do meu serviço, quer seja um produto hortícola, um relógio ou qualquer outro item que as pessoas queiram pôr e transacionar uns com os outros, não é? Sim, qualquer um.
Por acaso não tenho aqui, até tenho. Comprei uma guitarra ao meu filho, pequenina, em Junas. Comprei-nos algumas coisas que temos aqui em casa, sabonetes, hortícolas, são muito apetecíveis, não é? Uhum. Também costuma haver refeições onde são comprados e vendidos em Júnior, refeições e outros bens assim. As crianças costumam também levar alguns livros que já não querem e vendem em Júnior. Eu levo as minhas crianças muitas vezes, e ela outras crianças, e elas sentem também isso, essa alegria de partilhar um outro sistema que não é tão impositivo e tão quase que parece que nós atribuímos um sagrado ao dinheiro, e ali o sagrado passa a ser a nossa relação uns com os outros. Nós colocamos Uhum. o humano no centro e atribuímos também valor ao que a criança está a fazer, e não aquela necessidade de vamos guardar o dinheiro porque ele é importante. Não, nós vamos a guardar é a relação de uns com os outros. Nós estamos ali para nos conhecermos mais. Porque se alguns falam que o sistema vai colapsar ou isso, não, se isso acontecer, nós já conhecemos quem é que produz laranjas, quem é que faz este tipo de terapias. E quando nós estamos a usar uma moeda não livre, há um autor italiano que fala que é o Luigino Bruni, que ele fala da ferida do outro. Ele já esteve na cátedra da Unesco, Uhum. foi convidado pela Helena, não é? Então, eu sei que ele esteve cá, mas eu não pude ir ver, e ele fala da ferida do outro, que diz exatamente isso. Nós usamos o dinheiro para não querer relação com o outro. Quanto mais dinheiro temos, mais queremos estar independentes do outro. Aqui é ao contrário. O dinheiro não serve isso. O dinheiro serve como um desempecilho, digamos assim, para nós nos ligarmos ao outro. Como toda a gente vai criar o mesmo, o dinheiro deixa de ser um problema na criação. Todos queríamos por igual. Então passamos-nos a preocupar com o que realmente interessa. É como é que vamos educar os nossos filhos, como é que nos vamos alimentar, como é que vamos cuidar da nossa saúde. Porque o dinheiro esse está a ser gerado todos os dias. Todos os dias é criado o que é chamado um dividendo universal. Todos os membros da rede de confiança criam esse dividendo. Todos os dias. Como é que tu vês, já que quais são os principais benefícios, não só da Juna, não é? A gente está a focar um pouco na Juna, mas é ok, ela agrega em si, digamos assim, uma quantidade de elementos das outras moedas, que tu foste falando das outras moedas, e por isso penso que será aquela que tu estás a escolher para experimentar e prototipar, exatamente porque ela tem dentro de si uma abrangência grande que as outras moedas, como tu bem explicaste, só têm uma das partes, só cumprem uma das funções. Portanto, quais são os principais benefícios que tu vês na adoção deste tipo de moedas num contexto de uma comunidade, de uma localidade ou até de uma região? Como é que para ti, que é que tu vês que é? Tu já deste aqui o tópico de mudar o foco, não é? Muda o sistema de valores, portanto o foco vai para a relação. E o que é que acontece na comunidade que está a usar este tipo de moedas? Tens exemplos? Podes ilustrar com algumas. Ainda há pouco falaste do Banco de Palma, falaste de Inglaterra, portanto, deve de haver aí um caso, ou pelo menos alguns casos, onde estas coisas se tornam evidentes. Portanto, dá-nos assim um pouco a visão do que é que são os benefícios da adoção deste tipo de sistemas. Então, vai depender do propósito da moeda, não é? Mas se nós pensarmos numa moeda local, há muito. Esses é os exemplos que nós conseguimos ver mais a acontecer pelo mundo, ou pelo menos até agora. Então nós vemos que as pessoas ficam orgulhosas de ter de pertencer à comunidade. Então, ao usar um dinheiro que é da minha localidade com temas, na própria imagem do dinheiro podem haver temas alusíveis à minha comunidade. Nós temos o caso do Bristol Pound, Bricks and Pound, Totten Pound, tudo isso são moedas locais no sistema em Inglaterra, e as notas deles, todos tinham motivos de design de próprios criadores locais e de motivos locais. Então a pessoa ao usar isso também só vai usar no café local, no supermercado local, porque as grandes multinacionais não vão estar interessadas nesse tipo de moeda. Então tu crias logo ali essa noção de comunidade. Eu pertenço a esta comunidade, eu quero pertencer a esta comunidade, e por isso eu vou trocar os meus euros ou as minhas libras por moeda de Montemor ou moeda de Brixton.
Uma outra coisa que eles diziam era que alguns turistas vinham e queriam trocar só para ter uma diversidade. Então a diversidade também faz parte da nossa alegria. Eu acho que, como seres humanos, ter essa diversidade. Outros, como fui dizendo, é partilhar de outros valores. Então, o Banco do Tempo traz isso, outros valores e mais o foco nos mais necessitados em termos de serviços. Qualquer pessoa tem a capacidade de prestar um serviço, nem que seja só o seu tempo. Então, e o tempo ali é valorizado na mesma medida como um outro. O canalizador, um médico, um advogado é valorizado tal e qual como alguém só passar um tempo a escutar um outro alguém. Hum. Então, isso traz outros valores. Okay? Eu, assim, de participar nos mercados, o que eu tenho sentido é que algumas pessoas sentem a necessidade de querer logo a mudança e não dá para Hum. acontecer logo. Não dá. Nós próprios dizemos que esta moeda, tu, à medida que vais partilhando dos valores, vais-te aproximando. Mas não queiras que agora a tua vida seja logo toda em Junas. Ainda não vai dar, porque tu converteres toda a tua vida já neste tipo de valores e pensamentos ainda é muito difícil para ti. Tu vais sentir muita transformação dentro de ti e às vezes vais entrar em conflito. Porque tens outras contas para pagar em euros e agora se só recebes em Junas não dá, ou no Banco do Tempo, então por isso elas ainda são complementares nesse sentido de não dá para estar logo todo envolvido, vai estando envolvido, vai olhando para este sistema como um sistema que vai crescendo e essa complementaridade vai aumentando. E esses valores vão aumentando dentro de ti. Mas eu sou paciente e eu digo sempre em todos os grupos onde partilho desta conversa, com esta moeda ou com qualquer outra, a própria comunidade vai sentir se deve adoptar esta outra moeda e vai sentir como é que ela deve crescer. E tem de ser com o tempo, que não pode ser de uma vez. Há comunidades mais resilientes e fortes e conseguem logo ter uma moeda própria porque elas na sua comunidade conseguem ter todos os bens e serviços. Agora, numa comunidade como Linda a Velha, dentro de uma cidade que, por exemplo, tem muita necessidade de produtos agrícolas, claramente não é sustentável, autossustentável. Então ela não pode já assumir 100% uma moeda complementar. Então é aos poucos. Mas é o foco, onde é que nós queremos estar no futuro. E atribuir, e vamos cada vez mais atribuindo valor à moeda, participando dos mercados, em vez de estar a fazer uma outra coisa, usando moeda não livre e partilhando daqueles valores. Onde é que tu vês, tu começaste a falar em algumas das dificuldades na adoção destes sistemas, não é? Estás a pôr, onde é que tu vês que se torna difícil ou que é um obstáculo, ou que são um conjunto de obstáculos que dificultam a adoção de sistemas desta natureza? Portanto, pelo lado da vantagem, aumenta a partilha, aumenta o enfoque local, o sentido de pertença, o desenvolvimento de uma economia local baseada nos recursos que existem, como por exemplo é a dimensão do Banco do Tempo, não é? O tempo das pessoas que fazem parte daquela comunidade. E quais são as dificuldades? O que é que dificulta a adoção deste tipo de sistema? Então, dos estudos que foram feitos e daquilo que eu tenho vindo também a perceber, uma grande. Estas moedas, muitas delas têm tendência a ter um boom e um grande crescimento em períodos de crise económica. Porque em períodos de crise económica falta o outro meio de troca, que é a moeda nacional, chamemos-lhe assim. E ao faltando isso, começam a surgir estas outras alternativas. Então, uma das dificuldades é quando deixa de haver esse período de escassez e começa a haver um período de abundância novamente, tendencialmente as pessoas vão deixando estes sistemas paralelos e voltam ao tradicional. Na base disto está os valores, ou seja, eles vão para um sistema complementar porque estão em modo de sobrevivência, mas os seus valores intrínsecos continuam ligados à moeda nacional, porque não houve verdadeiramente uma passagem de valores. E é este um dos principais problemas que as moedas atravessam, qualquer um que seja. Exemplo, Banco do Tempo. O grande problema é que só dá para servir.
ou melhor, só o serviço é que mais ou menos é mais fácil nós contabilizarmos em tempo do que um produto. Contabilizar um produto em tempo é mais difícil, mas muitos autores dizem que ficamos só por serviços básicos, ou seja, pessoas que consideram que o seu valor em tempo é muito maior do que os outros. Um advogado ou um médico não quer, muitos deles não querem entrar neste sistema de hora por hora, porque eles acham que o seu tempo é mais valioso. Então continuam a estar num sistema de valores diferente. Na moeda local, muitas vezes a paridade continua a ser unitária e as pessoas entram no sistema porque gostam de terra e isso, mas continuam a estar ligados à moeda nacional um por um. E quando a moeda nacional valoriza, eles também valorizam, quando desvaloriza, também desvaloriza, continuam dependentes da emissão de alguém externo que diz qual é o valor da moeda de referência. Então continuamos de alguma forma ligados ao sistema nacional, aos valores nacionais. Então, se eu tivesse de escolher só uma, é essa. É os valores que a comunidade partilha. E quando a comunidade não partilha de facto desses valores na sua raiz, o sistema acabará por colapsar mais cedo ou mais tarde. Como é que tu vês? Tu falaste aqui de algumas. Eu gostava que tu falasses um pouco mais de Portugal. O que é que tu estás a ver? Já falaste que a Juna, por exemplo, está em várias localidades. Algumas delas nós sabemos que são sítios importantes onde estão a acontecer esta transformação, como São Luís ou o Conselho de Odmira, Idanha Nova. Portanto, há de facto um conjunto de municípios em Portugal que estão com muita atividade nesta experimentação, naquilo que pode ser a evolução cultural. E tu focaste que a moeda está presente em alguns desses locais. O que é que podem ser, tipo, se eu estou a desenvolver um projeto, se estou numa comunidade a querer fazer uma transformação da comunidade em torno provavelmente da energia ou da alimentação ou do uso da terra, da floresta, e provavelmente será à volta destes tópicos da habitação ou da coabitação. Porquê? Quando é que eu devo considerar a adoção desta moeda e deste tipo de moeda e em que circunstâncias? O que é que a experiência tem mostrado um pouco por todo o lado e como é que está a ser em Portugal isso? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a comunidade tem de, tem de se reunir e pensar o que é que ela quer para o futuro. Eu acho que tudo começa na comunidade. Se a comunidade não precisa, partilha de valores que são bons e que ela considera que são aqueles fundamentais para ela e conseguem fazer isso usando a moeda nacional, força. Se querem ser agroflorestas, comunidades resilientes, regeneração dos solos, tudo isso com a moeda nacional, se eles conseguem manter esses valores, então não vejo impedimento em usar isso. Eu não advogo a adoção de uma ou de outra moeda ou de qualquer uma delas. Eu advogo que as comunidades é que devem partilhar de valores que lhes permitam ser saudáveis e que tenham um nível de bem-estar e que as crianças cresçam felizes e tenham saúde. Independentemente de qual o sistema monetário. O sistema monetário só vai servir para ajudar a isso. Agora, se eles reconhecem que o sistema monetário não está a ajudar, então podem tentar procurar alternativas. É nesse momento, quando encontrarem dentro da comunidade que não está a servir, que para eu conseguir isto, o nosso foco começa a ser onde é que vamos arranjar o dinheiro, em vez do foco ser nós temos as pessoas suficientes para fazer isto, onde é que vamos arranjar a comunidade ou as pessoas que nos possam ajudar a isto, em vez de pensar primeiro no dinheiro. Nós estamos a colocar o dinheiro à frente e devemos colocar as pessoas e a comunidade à frente. E depois é que vem o sistema monetário. Porque nós podemos desenhar um sistema monetário só para nós. Para aquela comunidade que sirva, aquela comunidade com os propósitos. Há sistemas monetários, por exemplo, em França, desenhados para, com propósitos ecológicos, puramente ecológicos só. É um sistema monetário municipal que atribui moedas a quem faça mais reciclagem para usar dentro do serviço que o município já facilita, como piscinas municipais, transportes públicos municipais, etc. Então, o único propósito dela é aumentar a conscientização ecológica
e usou um sistema monetário para isso. Então, é isso. É a comunidade é que vai partilhar os valores. Claro que comunidades tão grandes e tão partidas como numa grande metrópole é mais difícil encontrar isso. Agora, por isso é que estes sistemas começam a virar mais em pequenas localidades. Porque é mais fácil aí os valores começarem a ser partilhados de forma eh, mais íntegra e mais completa. Como é que está a situação em Portugal? Tu ainda há pouco falaste da MOR, de Montemor Novo. Fala um pouco mais sobre essa e que outras situações nós temos. Temos o Banco do Tempo, tu caracterizaste também já a Juna, onde é que ela está a andar. Como é que tem sido a aplicação deste tipo de ferramenta, de instrumento, não é? Em Portugal? Pois, olha, foi mapeado aí o uso de moedas complementares ou alternativas e havia várias experiências, havia ao pé de Coimbra, muito ali promovido pelo Centro de Estudos da Universidade, na Covilhã, eh, muitos deles ligados a algumas feiras medievais, em que havia aquela troca e usava-se essa moeda complementar, mas muitos desses sistemas foram terminando, ou são usados, mas nós não consideramos isso uma moeda que atinge esse patamar. São essas experiências, mas não atinge esse patamar para nós considerar, pelo menos eu considerar isso como uma moeda complementar. A moeda complementar ela deve ser desenhada para aquela comunidade e não só para aquele evento específico. Ela tem de permanecer na comunidade durante mais tempo. Então, muitos desses eventos ou dessas moedas, elas não progrediram. Houve, aliás, há um ano antes da pandemia, penso eu, um encontro sobre moedas sociais em Portugal, mas a única, de facto, que tem mais expressão é a de Montemor, como moeda local, a de Montemor. Os bancos do tempo começaram agora, finalmente, a ter mais expressão também em Portugal. Eles estiveram aí um pouco parados, têm alguma expressão, mas ainda assim é residual. A moeda livre também está agora a começar a ter expressão e outras. Há uma que está a tentar sair dos mercados, da lógica do mercado e ter uma perpetuidade maior, que é a Tiara na Covilhã. E depois houve umas municipais, por exemplo, não sei se ouviste falar da moeda lixo em Campolide, Uhum. mas mudando o ator político, a experiência termina. Ok? Houve tentativas de criação em Setúbal quando nas eleições autárquicas os partidos políticos queiram ou quiseram propor essas moedas, ou seja, isto não é uma coisa às vezes residual. O presidente da Câmara de Bristol, ele recebia o seu salário em Bristol Pounds, a Hum. totalidade do salário, ok? E daí veio, por exemplo, à Guarda, eles quiseram propor, lembro muito bem que eu estava a ver o telejornal do Diário da Noite e um comentador político a dizer que palermice que um candidato à Câmara Municipal da Guarda quer criar uma moeda local e eu, tu não sabes o que é que estás a falar, não é? Porque participei de uma palestra em que um autor, um economista famoso português, escreveu um livro sobre a saída do euro e ele dizia todas as vantagens que Portugal tinha em ter uma moeda própria. E ele, por acaso, foi à minha faculdade falar sobre isso e, e eu indaguei, eu pedi a palavra e disse: todas as vantagens que você disse podem ser aplicadas a Trás-os-Montes. Ele disse sim. Então porquê é que Trás-os-Montes não pode ter uma moeda própria? Então, se todas as vantagens que Portugal teria de ter uma moeda própria, também Trás-os-Montes pode ter, também Montemor Novo pode ter, também a Guarda pode ter, também Setúbal podem ter, qualquer localidade pode ter essas vantagens. Então fica um pouco essa noção de que se calhar às vezes nós aquilo que estamos a dizer e advogar as vantagens de ter uma moeda própria, qualquer localidade pode assumir isso. A única coisa que ele disse, mas Portugal não iria deixar que isso acontecer porque iria haver, depois não haveria tanta coesão social. Nós temos é de pensar ao contrário. Nós queríamos coesão social se atribuímos às nossas comunidades cada vez mais força. Noutros valores, claro. Então, basicamente, o panorama em Portugal é este. Há tentativas, mas assim, com as localidades que têm uma duração mais perpétua no tempo e houve a pandemia e isso tudo, então é de Montemor
e os vários pontos de Banco do Tempo e esta Juna. O resto estará agora, se calhar algumas comunidades agora que têm os chamados novos rurais, não é? Que querem ter estas experiências, poderão aí estar a surgir, mas não é coisa que um estudo profundo feito em Portugal, assim, atual, não existe. José, e dentro daquilo que tu conheces e da perspectiva que tu estás a ver, hum, o que, como é que tem sido a interação entre as diferentes autoridades, não é? A fiscal, o Banco Central português, com estas moedas? Qual é o tipo de posicionamento? Como é que eles veem estas coisas? É como uma ameaça, há uma curiosidade, há uma sanção? O que é que tem sido ao longo do tempo a postura das diferentes autoridades sobre este tema? Ok, é engraçado essa posição. Então, algumas autoridades, Banco Alemão, Banco Central Alemão pronunciou-se, porque alguém levantou essa questão e a resposta dele foi: estas experiências são residuais, por isso ainda não causam problema à estabilidade como um todo, não é? Então, não interessa, as pessoas são livres, podem continuar a fazer. Foi, de facto, a mesma postura que teve o Banco de Portugal. Mas, por exemplo, houve experiências destas na África do Sul e os responsáveis pela experiência foram presos no início. Okay? Até que eles conseguiram provar que isto só pertenceria, ou esta moeda só circulava dentro de uma comunidade. Então, por isso é que é importante, só a comunidade pertencendo, não era imposto a ninguém, a comunidade aceita de livre vontade. Então, foram libertos. A experiência de Palmas foi chamada ao Banco Central do Brasil a prestar contas e eles explicaram. Vocês vejam, a nossa comunidade era pobre, ok? E vivia de subsídios do Estado. Agora ela não vive de subsídios do Estado, usa esta moeda. O que é que vocês querem? Que uma moeda que apenas veio trazer mais uh, riqueza à própria comunidade, que foi ela própria que construiu os seus sistemas de esgotos, criou as suas próprias escolas, os seus jardins de infância, ou querem que ela sobreviva à custa do Estado? E de tal forma eles conseguiram provar que isto aconteceu, que essa experiência é apadrinhada agora pelo Banco Central do Brasil. E outros bancos de criação de moedas locais estão a surgir no Brasil inteiro por causa daquilo que aconteceu. Ou seja, a autoridade, às vezes, ela olha como uma coisa insignificante, outras vezes quer intervir, mas o que a comunidade tem de dizer é: isto é bom para nós. É isso que ela tem de dizer. Se é bom para nós, e se conseguimos provar que isso é bom para nós, então esse é o fim último do Estado. O Estado promove o bem-estar dos seus cidadãos. Ok? Se o Estado não interferir com este sistema e os cidadãos, por isso, acharem que ele está a fazer uma coisa boa, ou seja, contribuir para o seu bem-estar, então o Estado não deve intervir. Essa é que é a visão que nós deveríamos ter. Agora, E, claro que isso tem de ser provado com factos. Não é? e a fiscalidade? Como é que é a fiscalidade neste contexto? Pois a fiscalidade, ela há sistemas que, por exemplo, a moeda mora, a fiscalidade, como nós temos, como ela tem a paridade com o euro, é igual a não ter. Tu só usas é uma moeda complementar, mas fazes a contabilidade como se fosse uma venda em euros. E vais pagar o IVA e vais fazer todas essas relações assim. Outros casos, por exemplo, temos casos de sistemas de barter, ou como é que eu ia chamar isto? Em Sardinha, na Itália, há um sistema muito famoso entre empresas, é business to business. É uma moeda complementar que cresceu muitíssimo. A paridade continua a ser 1 para 1 com o euro e eles cobram na mesma, a fiscalidade é igual. No nosso sistema, nós estamos a fazer pessoa para pessoa, não há negócios envolvidos. Então, não havendo negócios, é como se eu estivesse a fazer uma troca contigo usando um meio de troca, criado por nós também. Ou seja, aqui não há um negócio. Não estando num negócio, ainda não está a fiscalidade envolvida. Porque nós não. Ou seja, quando tu crias uma empresa, aceitas um sistema de regras e tens de cumprir estas regras. Não tendo um sistema, és livre de fazer. Não estás propriamente a fazer uma venda, estás a fazer uma troca usando um outro meio. Tu nem estás a usar
o euro, não é? Então estás a usar uma outra coisa que não tem valores em euros. Então nós ainda não. A fiscalidade ainda não entra neste sistema. No Banco do Tempo também não, porque eles também não têm paridade com o euro. Então, não teres paridade com o euro, a fiscalidade é muito difícil entrar. Quando algum dia a fiscalidade quiser entrar, por exemplo, na Juna, uma sugestão que eu estou a dar é que o Estado receba em Junas. Porque o valor é em Junas, não dá para converter valores em euros e nós pagamos em euros, porque não há convertibilidade. Então o Estado teria de aceitar Junas, é o que seria justo. Se ele quiser aceitar, nós somos muito gratos em pagar-lhe ou dar a sua quota parte em Junas. Grato, Jé. Grato por teres mostrado aqui um pouco do panorama, quer internacional, quer nacional, deste tema das moedas complementares, alternativas locais, caracterizares como é que a tecnologia também está a mudar. O teu ênfase tem sido muito na experimentação em torno da Juna e que isto pode ser de facto um instrumento de alteração dos sistemas de valor ou de valorização em cada comunidade e a partir de cada comunidade. E eu percebi bem o ênfase que tu pões neste contexto, dizer que é a comunidade que tem que fazer o seu desenho e escolher qual é o sistema de valores que quer tornar vigente, não é? Que quer tornar aplicável nas suas regiões. Para terminar, tu tens estado dentro de uma universidade, contactas com muitos jovens, tens muito esta ligação entre o mundo académico e o mundo na prática, porque esta área de estudo também te obriga a vir muito aos diferentes espaços de território. Uh, estás entre pontos, não é? Estás entre mundos, entre este mundo que vamos chamar cultura moderna, que usa uma moeda, um sistema monetário, e estes outros mundos alternativos, onde as coisas começam-se a experimentar coisas novas, onde se tenta ver como é que, como é que, como é que pode ser a evolução cultural. Como é que tu sentes as pessoas mais novas, não é? Passam-te por ano centenas de jovens por ti. Como é que tu sentes isto? Como é que tu sentes estes temas? Como é que tu estás a ver estas perplexidades nos mais novos? Como é que tu sentes que eles estão a viver este tipo de dinâmicas que nós estamos a caracterizar, não é? Estas ferramentas que eu aqui chamo innovations para o futuro, for the future, não é? Inovações para o futuro. Como é que tu sentes que está a chegar a eles e que eles estão a percepcionar este tipo de temas? Eu acho que muitos deles não têm. Eles sentem alguns. Eu vejo aí, não é todos os jovens que chegam, alguns daqueles que chegam procuram outra coisa. E muitos deles nem sabem sequer que isto existe ou que está a acontecer. E quando eles sabem isso, abre-se esse outro mundo de possibilidades. Então, para esses, é uma coisa. Como é que era mais ou menos como quando eu andava na faculdade. Eu dizia, já está tudo feito, o que é que eu tenho para aqui fazer? E agora eu olho e isto nada está feito, é preciso fazer tanta coisa. Hum, Então é isso mais ou menos que para alguns deles acontece. É olhar, afinal, há muita coisa que eu não estava a conhecer, que sai fora da ortodoxia, não é? Fora do normal, que também contribui para esta diversidade e eu quero ir por aí. Então alguns ficam gratos por eu mostrar estes novos mundos, não é? E eu também me sinto bem assim a navegar para ir nesse lado mais ortodoxo, ir dizendo e semeando lá, olha, mas há também isto, também podemos ir por ali, e vocês podem criar também outra alternativa e dar essa possibilidade a eles. Muitos deles saem da faculdade, ou pelo menos eu e o Filipe fazíamos este curso para alunos do terceiro ano, sem saber quem é que de facto cria o dinheiro. Então, o dinheiro é tão importante, tão venerado em sistemas de, como é que chama, plano financeiro, todas essas avaliação de empresa, tudo isso que se aprende, não é? No campo em que eles estudam, mas ninguém sabe de facto o que é que atribui valor ao dinheiro e o que é o dinheiro e quem o produz ou quem o cria. Então, isso é importante. E grato, José. E como é que tu defines? Qual é a tua essência? Nós falamos aqui da essência das moedas, o que é que está por trás e qual é a tua essência, José?
Olha, eu sou um- sou uma porta, um portal, digamos assim. Acho que essa é a minha essência. Eu fui para o caminho das finanças sem saber muito bem e depois descobri o que era. Era para eu perceber esse mundo e conseguir relacionar-me com quem vai por aí e conseguir mostrar outra parte. Hum, E se não fosse isso, eu não conseguiria então estar tão entusiasmado em ver esta nova forma monetária, percebendo a outra. Eu percebo como é que é a outra e também percebo como é que nós podemos evoluir num campo e dizer a importância não é os modelos económicos. É importante, mas o que é importante no fundo é a comunidade. Foi isso que me levou à comunidade. Grato, José. Grato teres feito esta conversa comigo sobre este tema e aberto as portas para muitos outros poderem entrar também no tema. Obrigado pelo convite. Até breve. Até breve.